Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. A noite estava envolta por uma chuva fina, quase como um sussurro que cobria a cidade. As luzes dos postes piscavam esporadicamente, refletindo poças que se formavam nas calçadas vazias. No pequeno apartamento, os risos ecoavam abafados, quase como um contraste ao mundo lá fora. O ambiente era um caos de garrafas vazias, copos espalhados e restos de comida deixados de lado. Marcos, com o rosto vermelho pelo álcool, levantou o copo em um brinde desajeitado, derramando um pouco da bebida na mesa. Aos amigos, aos pecados e às ressacas de amanhã, ele proclamou, arrancando risos de Sara, Luiz e Bianca. A televisão ao fundo exibia imagens desconexas de um programa qualquer, enquanto o som baixo de música eletrônica preenchia os espaços vazios. Sara gargalhava, recostada no sofá, enquanto Bianca tentava, sem sucesso, equilibrar uma garrafa de cerveja em cima de uma almofada. Luiz, mais reservado, observava a cena com um sorriso contido, ocasionalmente checando o celular por mensagens que não chegavam. Tudo parecia perfeito, uma noite para esquecer os problemas, mergulhar em uma despreocupada euforia juvenil. A chuva lá fora era apenas um som de fundo distante, incapaz de penetrar a bolha de conforto que haviam criado. Foi então que a notificação chegou, rompendo o momento como um disparo no silêncio. O som era agudo, insistente, fazendo Bianca franzir o senho enquanto apanhava o celular com as mãos trêmulas. A luminosidade da tela iluminou seu rosto, destacando uma expressão que rapidamente passou de curiosidade para confusão. "Que porcaria é essa?", murmurou, atraindo a atenção dos outros. Marcos, ainda segurando o copo pela metade, inclinou-se para ver o que era, seguido por Sara, que não escondia a curiosidade. Bianca leu em voz alta, com a voz embargada: "Bem-vindos à roda dos pecados. Sua primeira tarefa: confessem o pior pecado de suas vidas. Vocês têm 1 hora." O silêncio tomou conta da sala por um instante. Bianca levantou os olhos do celular, buscando reações nos amigos. Marcos foi o primeiro a rir, um som curto e nervoso. "Deve ser um trote", ele disse, mas a ligeira tremulação em sua voz traía sua confiança. Sara puxou o celular das mãos de Bianca, os dedos apertando a borda do aparelho com mais força do que o necessário. Seus olhos percorriam a mensagem como se tentassem decifrar algum código escondido. "Isso é bizarro", ela afirmou, devolvendo o aparelho. "Quem faria algo assim?" Luiz deu de ombros, tentando soar indiferente, mas sua postura denunciava o incômodo. Ele mexeu no copo vazio em suas mãos, evitando encarar os outros. "Alguém que não tem nada melhor para fazer", disse, mas a frase soou mais como uma tentativa de convencer a si mesmo. Os olhares se cruzaram, mas ninguém quis dar voz ao desconforto crescente. Por fim, decidiram ignorar a mensagem e voltar às bebidas, mas o clima já havia mudado. Marcos tentou levantar outro brinde, mas sua voz falhou em capturar a empolgação de antes. Sara também tentou mudar o assunto, contando uma história engraçada de seu trabalho, mas as risadas que se seguiram foram forçadas. Bianca, por sua vez, não conseguia desgrudar os olhos da tela do celular, como se esperasse outra mensagem surgir. E então, como que respondendo aos pensamentos dela, o som agudo ecoou novamente. A tela piscou com outra notificação, e todos prenderam a respiração. O tempo passou, mas a notificação insistia. Cada vez que ignoravam, outra chegava, acompanhada de um som mais alto e perturbador. O celular de Bianca tremeu sobre a mesa. Ela não queria tocar nele, mas a curiosidade venceu. A mensagem agora mostrava um cronômetro em contagem regressiva. 15 minutos. O silêncio tomou conta da sala. "Talvez a gente devesse fazer", sugeriu Sara, quebrando a tensão. "Confessar o quê?", retrucou Marcos, irritado. "Isso é ridículo. Alguém está brincando com a gente." Mas não havia tempo para discutir.
O cronômetro chegou a 0 e, em seguida, os celulares dos 4 apitaram ao mesmo tempo. Um vídeo começou a tocar. A imagem era tremida e mostrava o quarto de Sarah. As paredes estavam manchadas de algo escuro, e no centro do quarto havia uma boneca partida ao meio. Sarah levou a mão à boca, horrorizada. Isso é uma invasão, disse Bianca, levantando-se em pânico. Quem poderia fazer isso? O pânico tomou conta do grupo. A sala parecia menor, sufocante, como se as paredes se aproximassem a cada segundo. Eles correram até o quarto de Sarah, empurrando a porta com força. O cômodo estava impecável, exatamente como ela havia deixado. Nenhuma boneca, nenhuma mancha, mas algo estava errado. O ar parecia pesado, carregado de uma presença invisível. Era como se olhos invisíveis estivessem cravados neles. Sarah abraçou os próprios ombros, tentando afastar a sensação de frio que não vinha da chuva lá fora. De volta à sala, o som agudo dos celulares preencheu o silêncio, arrancando um sobressalto coletivo. Todos pegaram os aparelhos ao mesmo tempo. As mãos de Marcos tremiam enquanto lia em voz alta: Marcos, é sua vez. Confesse ou pague o preço. Um calafrio percorreu a espinha de cada um deles. O homem tentou rir, mas o som que saiu foi um gorgolejo nervoso. Ele encarou os amigos, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de expectativa e medo. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele cedeu. Ok. Meu maior pecado foi trair meu melhor amigo. Roubei dinheiro dele quando ele mais precisava. A tensão no ar diminuiu por um momento, mas foi substituída por um silêncio carregado. Ninguém sabia o que viria a seguir. O celular de Bianca vibrou, e ela saltou no sofá, quase deixando o aparelho cair. Quando abriu o vídeo anexado à mensagem, sua expressão de horror foi instantânea. Ela virou a tela para os outros, que se aglomeraram ao seu redor. O vídeo mostrava Marcos, mas não como eles o conheciam. Seus olhos estavam fundos, como se algo tivesse sugado toda a vida de dentro dele. Um sorriso perturbador esticava seus lábios de forma antinatural. Atrás dele, sombras se moviam, contorcidas, como se fossem vivas. O som do vídeo era um zumbido baixo, perturbador, como um eco vindo de um abismo sem fim. Isso é montagem, Marcos sussurrou, mas sua própria voz soava incerta. Ele passou as mãos pelo rosto, como se quisesse apagar a imagem de sua mente. Sarah desligou o vídeo, jogando o celular na mesa como se ele estivesse contaminado. Ela respirou fundo, mas seu olhar estava vazio. Não podemos ignorar isso. Alguém está nos controlando. E se for mais do que uma brincadeira? Ninguém respondeu. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva que continuava batendo na janela. Então, uma nova mensagem chegou, como um relógio macabro anunciando o próximo golpe. Luiz caiu de joelhos, suas mãos agarrando os cabelos enquanto soluçava. Sua expressão era de derrota absoluta, como se o mundo houvesse desabado sobre ele. Bianca soluçava, enquanto Marcos e Sarah apenas observavam, incapazes de reagir. O silêncio tomou conta mais uma vez, mas agora era diferente. Era pesado, cheio de dor e arrependimento. Sarah, roube algo de valor. Você tem 3 horas. Sarah leu a mensagem em voz alta, e o grupo se virou para ela com expressões de pânico. Ela hesitou, as palavras dançando em sua mente como uma música sombria. A lembrança do quarto ainda estava fresca em sua mente. Ela não podia voltar a ignorar. Levantou-se abruptamente, pegando sua jaqueta. Eu resolvo isso. Não me sigam, disse, sua voz dura, mas vacilante. Os outros tentaram impedi-la, mas ela já estava na porta. A chuva a envolveu assim que saiu, suas gotas frias batendo em seu rosto como pequenas agulhas. Ela entrou em uma loja de conveniência, o coração disparado. A luz fluorescente fazia o lugar parecer um cenário de pesadelo. Pegou um pacote de cigarros, suas mãos tremendo. O caixa olhou para ela, mas antes que ele pudesse dizer algo, Sarah saiu correndo, ignorando os gritos de protesto atrás dela. A chuva parecia mais intensa agora, suas roupas encharcadas colando no corpo. Quando finalmente voltou ao apartamento, ela jogou o pacote de cigarros na mesa, sem olhar para os outros. A mensagem veio quase imediatamente. Muito bem, Sarah. Mas a roda não para. Bianca, revele o segredo mais sombrio de Luiz. Os olhos de todos se voltaram para ela. A tensão era quase insuportável, como um peso que ameaçava esmagá-los.
Bianca olhou para Luiz, que balbuciou um pedido desesperado. Por favor, não faça isso. Sua voz era um sussurro desesperado, mas Bianca sabia que não tinha escolha. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela abria a boca para falar. Cada palavra parecia rasgar sua própria alma. Luiz, ele mentiu para todos. Disse que nunca foi demitido, mas na verdade, foi por roubo. Os desafios se intensificaram de forma cruel e implacável. Cada tarefa parecia arrancar um pedaço da alma do grupo, revelando não apenas segredos, mas também medos enterrados há muito tempo. Sara foi enviada para um porão escuro, onde precisou enfrentar um quarto repleto de ratos famintos, suas pequenas patas ecoando pelo chão de cimento. O cheiro era insuportável, e os gritos que ela tentou reprimir eram quase tão altos quanto os sons das criaturas ao seu redor. Bianca, por sua vez, foi obrigada a destruir algo que mais amava, um violão que havia sido um presente de sua falecida mãe. O estalo da madeira partindo sob suas mãos ainda ecoava em sua mente muito depois do fim do desafio. Luiz enfrentou um abismo ainda mais profundo. Foi forçado a contar sobre um crime que havia cometido no passado, algo que ele jurara nunca revelar a ninguém. Com a voz trêmula e os olhos marejados, confessou que havia atropelado um homem e fugido, deixando-o para morrer na estrada. As palavras mal saíam de seus lábios, cada sílaba parecendo pesar uma tonelada. A reação dos outros foi de silêncio absoluto, nenhum olhar de julgamento, apenas o reflexo de seus próprios horrores se multiplicando. Ao fim de cada desafio, um vídeo chegava, sempre grotesco e perturbador. As imagens eram distorcidas, mas estranhamente reais. Mostravam cenas que pareciam ser consequências das escolhas que o grupo fazia. Sara viu uma imagem dela mesma cercada por ratos, mas dessa vez, os animais estavam a devorando viva. O som dos roedores era horrível, algo que não saía de sua mente. Bianca viu o violão partido se transformar em cinzas, enquanto uma sombra indistinta sussurrava o nome de sua mãe. Luiz viu o rosto do homem que atropelara, pálido e ensanguentado, com os olhos fixos nele, como se estivesse tentando puxá-lo para o outro lado. As sombras nos vídeos eram cada vez mais vivas, contorcendo-se como se tivessem vontade própria. Quando Bianca, tomada pelo desespero, decidiu fugir, o grupo tentou convencê-la a ficar, mas ela não ouvia. Saiu correndo pela porta, soluçando, a chuva tamborilando em sua pele como pequenos estilhaços. Horas depois, foi encontrada morta em um beco escuro, o corpo retorcido em uma posição antinatural. Uma mensagem escrita com sangue atravessava sua camisa: "Você não pode escapar da roda." Os outros encontraram a cena antes mesmo da polícia. A luz da lua iluminava o beco de forma cruel, destacando cada detalhe macabro. O sangue ainda fresco brilhava sob o fraco brilho dos postes de luz. Sara caiu de joelhos, os olhos arregalados em choque, enquanto Luiz tentava arrastá-la para longe. Marcos, incapaz de se mover, encarava o corpo de Bianca, como se esperasse que ela se levantasse. O horror da cena era insuportável, e ainda assim, nenhum deles conseguia desviar o olhar. A mensagem foi clara, não havia escapatória. A roda girava, implacável, e agora parecia mais cruel do que nunca. Eles voltaram para o apartamento em silêncio, cada um carregando o peso da perda, e a certeza de que o próximo desafio seria ainda pior. Luiz e Sara eram os últimos. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som da chuva que continuava insistente lá fora. A próxima mensagem chegou com uma crueldade silenciosa, como um veredicto imutável. Apenas um de vocês pode sobreviver. Decidam quem vive e quem morre. A tela brilhava com as palavras, enquanto a tensão preenchia o ar, quase sufocante. Sara deu um grito de frustração, chutando uma garrafa vazia que rolou pelo chão. Luiz permaneceu sentado, a cabeça baixa e os olhos fixos no piso, derrotado. Eles discutiram, palavras atravessadas pelo medo e pela culpa. Sara acusava a roda de manipulação, enquanto Luiz tentava encontrar uma lógica onde não havia. Mas no fundo, ambos sabiam que não havia escapatória. Cada solução era uma ilustração cruel de sua própria impotência. Sara, com os olhos marejados e a voz trêmula, deu um passo à frente. "Eu não posso viver com isso", disse, encarando Luiz com uma determinação desesperada. "Luiz, você tem que sair daqui." "Eu escolho ficar."
Luiz balbuciou algo, um protesto sem força, mas as lágrimas escorrendo pelo rosto de Sara eram uma confirmação silenciosa. Ela sabia que não havia outro caminho. Ele finalmente assentiu, incapaz de olhar para ela. Sara sorriu de leve, um sorriso quebrado, mas cheio de coragem. Acabe com isso, ela disse, como se falasse diretamente com a entidade. A sala pareceu vibrar levemente, e então, uma luz pálida envolveu Sara, fazendo-a desaparecer diante dos olhos de Luiz. Não houve som, não houve dor visível, apenas o vazio que ficou para trás. A mensagem final apareceu no celular de Luiz. A roda continua. Ele olhou ao redor, esperando alguma instrução, algum sinal de que estava livre. Mas ao invés disso, o espaço ao seu redor começou a mudar. As paredes do apartamento desapareceram, transformando-se em um vão escuro e infinito. Ele estava sozinho, trancado em um espaço vazio onde a própria realidade parecia dobrar ao seu redor. No centro, um espelho surgiu, alto e imponente, refletindo algo que não era apenas sua imagem. Luiz caminhou até ele com passos hesitantes. No reflexo, viu seu rosto, mas algo estava errado. Seus olhos estavam mais escuros, um brilho malevolente irradiava deles. Então o reflexo sorriu, mas Luiz não. O sorriso era largo demais, cruel demais, e ele percebeu a verdade que havia sido escondida o tempo todo. A entidade não o havia libertado, ela o havia escolhido. Agora, era parte da roda, condenado a perpetuar o ciclo. O reflexo começou a falar, sua voz ecoando no espaço vazio. Você sempre esteve aqui, você é a roda. As palavras atravessaram Luiz como punhais, e o espelho explodiu em fragmentos que pairaram no ar, refletindo imagens de todos os outros que haviam sofrido antes dele. Sara, Bianca, Marcos, todos presos em pedaços de vidro, condenados a reviver seus horrores. Luiz gritou, mas não havia ninguém para ouvir. As sombras se aproximaram, envolvendo-o, e ele soube que sua humanidade havia acabado. Ele era agora apenas um fragmento, uma parte do mecanismo que destruía vidas. A roda continuava girando, impiedosa e infinita. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.